live aqui hoje, gente, porque estamos aí entrando, né, em mais um lockdown. Pois é, tá meio que geral. Já acabei de ficar sabendo que aqui em Floripa também começou. Amanhã começa um lockdown bem severo aqui de novo. Então temos mais uma semana, um fim de semana aí pra gente ver o que vai acontecer por aí. Então, eu sei que tá todo mundo muito preocupado, na verdade, com os reais impactos financeiros que podem estar acontecendo, que podem não, né, que estão acontecendo nas pousadas durante esse tempo de lockdown. Afinal, muitas vezes você tá impedido de trabalhar, alguns lugares ainda não, então vamos torcer para que isso continue assim, dessa forma não é tanta gente que acaba sofrendo um prejuízo tão grande nessa época, mas o que eu quero trazer aqui para discussão, gente, é como que é possível a gente se planejar para que esses impactos, esses prejuízos que a gente está sofrendo agora com esses lockdowns, sejam recuperados lá na frente. E por que, gente, muitas vezes a gente tem esse erro de ficar, não tem o que fazer, Nath, já foi, fechou, perdeu, dinheiro perdido, não tem mais o que fazer sem esse dinheiro por aqui. Pois é, mas eu sou da opinião contrária. Eu acho que sim, tem como você recuperar. Porém, o primeiro passo para você recuperar é saber exatamente o que você perdeu nesse meio tempo. Então, e aí que tá um problema de muitos pousadeiros. Vocês não sabem o tanto que vocês perderam. E sem você saber o tanto que você perdeu, você não tem como saber como que você vai fazer para recuperar algo que você não faz a mínima ideia de como é que foi que você perdeu, não é mesmo? Então, pensa aqui comigo, eu até, na hora que eu tava montando o roteiro dessa live aqui, na hora eu lembrei daquele discurso famoso da Dilma, do que se a gente não tem meta, a gente dobra a meta, aquela confusão toda. É mais ou menos isso que acontece aí na pousada de vocês, quando vocês não sabem o que vocês têm de meta, vocês não sabem o que vão fazer, e aí vocês acabam agindo da maneira errada. E aí, sem saber onde vocês querem chegar, sem saber qual que é o prejuízo que vocês tiveram realmente, quanto vocês precisam recuperar, vocês não conseguem montar um plano de ação e nem ter resultado na sua pousada. Então, gente, independentemente de quanto tempo vai ser o lockdown aí, tá na hora de você começar a entender o quanto que você tá perdendo nessa situação e o que você pode fazer para reverter essa situação. Tá? Por mais que agora você esteja aí me assistindo aí na live, falando a Nath deve estar muito doida, porque não tem nem como sonhar em reverter o negócio. A grande verdade é que tem sim. E vamos lá, eu vou colocar um desafio aqui, na verdade uma provocação para vocês hoje. Ano passado, um ano atrás mais ou menos, tá? A gente estava numa situação, vamos dizer, parecida. Eu posso dizer até que pior, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Quando se falava em retomada, você nem tinha ideia do que ia ser essa retomada, se ela ia acontecer, quando ela ia acontecer, como que ia ser. E a grande verdade é que a retomada veio, sim, senhor. Não veio? Aliás, com todo mundo que eu converso, foi tipo uma ótima temporada. Ótima temporada. Inclusive, em vários lugares, a temporada foi mais longa do que o normal, porque a crise, o lockdown, a quarentena fez a demanda por viagens aumentar. Sei que muita gente achava que isso não era possível, que ia demorar não sei quanto, mas aumentou, tá, galera? Então, nesse meio tempo, nesses últimos meses aí, que a gente teve a oportunidade de surfar na onda aí da alta demanda, teve muita gente que aproveitou, mas aproveitou do jeito errado, né? Ninguém se preparou para o que vinha por aí, apesar de todo mundo estar falando, olha, pode ser que role de novo, apesar de, por exemplo, fora do Brasil já está rolando outros lockdowns, a galera já sabia o que podia rolar. Então, o que acontece é que muitos acabaram não se planejando, mas tudo bem, estamos aí. Era para ser baixa temporada agora mesmo, né? Para muitos de vocês, era pra gente estar na baixa temporada ainda. Então, eu acho que todo mundo já sabia que ia ter uma queda natural nas vendas agora, tendo lockdown ou não tendo lockdown. Como todo ano a gente sempre fala, todo ano a gente tem uma baixa temporada. Todo ano a baixa temporada é mais ou menos na mesma época do ano, tá? Então, a gente tá numa época que, vamos dizer assim, ok, que droga, que tá acontecendo isso de novo, que situação difícil, tanto pela questão do Covid, tá, gente, que eu não tô desmerecendo, na verdade eu sei da importância da gente entender
isso que está acontecendo agora e respeitar e se adequar a isso. Porém, eu também tenho que olhar o lado dos pousadeiros e entender que vocês precisam passar por essa situação. Então, gente, o que eu quero desafiar, provocar vocês aqui é: a gente já era para tradicionalmente estar numa época de baixa temporada. Então, você já deveria ter um plano B para essa época. Agora, se você estava botando as suas esperanças em vender muito agora, eu acho que tinha alguma coisa errada no seu planejamento, não é mesmo? Porque a gente está na baixa temporada. Por mais que tivesse tido um aumento da demanda na alta, a gente sabia que esse aumento de demanda não ia ecoar tanto assim na baixa. Quem não está acostumado a todo ano passar pela baixa temporada aí nos seus locais. Mas eu quero que vocês entendam que é possível, sim, mesmo com uma situação de lockdown, de pandemia, você começar a vislumbrar, recuperar esse prejuízo de agora. E para começar, eu vou trazer alguns exemplos de alguns alunos que quando eu comecei a ter contato com eles, então quando eles entram nos meus cursos, eu começo a ter um contato com essas pessoas, eu entendi que logo no começo, eles não tinham muita noção de como estava a situação da pousada, mas mesmo assim, eles começaram a entender para poder se planejar para o futuro. Então, por exemplo, quando você não sabe exatamente o que está acontecendo na sua pousada, você não consegue entender o prejuízo que você tem, você não consegue ter metas de gastos, você não consegue ter metas de vendas, você não consegue ter metas de nada, porque você não sabe nada do que está passando aí dentro da sua pousada. E um exemplo clássico desse é a Verônica. Não sei se a Verônica está por aqui, mas a Verônica, uma das minhas alunas, ela entrou no DPR, ela não tinha noção nenhuma da questão dos custos dela, muito menos de falar em metas, muito menos de falar em recuperar prejuízo. Gente, assim, é incrível, com 2 meses ela reduziu mais de 7 mil reais nos custos da pousada dela. Para onde estava indo esse dinheiro? Estava indo para algum lugar que não era para dentro do bolso dela. Então, ela estava desperdiçando esse dinheiro. E ela conseguiu, além de reduzir os desperdícios, começou a conseguir hospedar mais o hóspede-alvo dela, sem dar desconto. Então, isso já é um super de um ganho, tá? Então, ela conseguiu manter o valor da diária dela, ainda não conseguiu aumentar, mas em breve ela vai conseguir, eu tenho certeza. Mas nisso, ela já reduziu pra caramba os desperdícios, não mexeu no valor da diária dela, parou de dar desconto, ou seja, tem mais dinheiro sobrando aí no bolso dela mesmo, ela vendendo menos muitas vezes. E isso daqui é só para dar um exemplo, tá? Porque eu tenho outros exemplos, como o Roberto, que vocês já viram ele por aqui, e também tem a Ana, que tem uma pousada lá em Barra Grande, mas não no Piauí, lá na Bahia, na Barra Grande, todo mundo confunde a minha pousada. Esses 2 alunos conseguiram, em plena pandemia, aumentar o valor da diária e estão vendendo mais em faturamento. Tudo isso por conta de planejamento, e esse resultado deles está fazendo eles recuperarem aqueles prejuízos que eles tiveram durante o período de fechamento. Por mais que parecesse uma coisa impossível, você estava perdendo tanto dinheiro naquele tempo, você consegue sim recuperar se você tiver uma estratégia para essa recuperação. E essa estratégia para recuperação começa com você entendendo o que está acontecendo na sua pousada exatamente nesse momento. Porque se você não sabe o quanto você está perdendo, você não vai saber como você vai recuperar isso. E aí, gente, eu sei que vai ter aqui o pessoal que vai chegar aqui, né, e vai falar pra mim: poxa, Nath, tem não como recuperar, já foi, já era, perdemos tudo aquilo, né, já fechou, já perdeu, não tem mais como voltar, o carnaval já foi ruim, a Páscoa vai ser ruim, tudo foi ruim, agora, né, o que vamos fazer? Mas eu quero trazer para vocês esse cenário do ano passado. Mais uma vez, a gente estava no passado, agora nessa época, 15 de março, começando os lockdowns, começando o total desespero, ninguém nem sabendo quanto tempo que tudo isso ia durar. Pousadas que chegaram a ficar 5 meses fechadas, ou até mais, tá? Eu conheço alguns lugares que ficaram fechados até o final do ano, até dezembro, por opção, tá? Mas essas pessoas que ficaram no ano passado com esse pensamento de que não sabiam o que ia acontecer, tiveram um outro resultado quando tudo reabriu. Então, gente, é isso que eu tô querendo falar para vocês.
vocês têm que ter noção de que as coisas vão melhorar. Até hoje eu falei essa frase aqui para um aluno meu, você tem que estar sempre preparado para o pior, porém esperando o melhor. Isso significa que você vai estar se preparando para qualquer coisa que aconteça, qualquer desastre que aconteça no futuro, porém você sempre está otimista com relação ao que pode acontecer. Então, tem uma diferença muito grande entre esses dois tipos de comportamento aí de você como pousadeiro. Então, você vir com essa de não dá para recuperar, primeiro, você sabe o quanto você perdeu? Você consegue dizer para mim o quanto que você perdeu exatamente? Exatamente mesmo. Agora, se você tá ficando aí 2, 3 semanas fechado, ou vai ficar um mês, ou vai ficar 2 meses, você consegue me dizer o quanto você perdeu? Você tinha um controle sobre o quanto você ia vender essa época agora? Você tinha um planejamento anual exatamente do quanto você ia vender para essa época? Eu acredito que não. Então, vamos parar por aí. Primeira coisa que vocês vão ter que entender é que é necessário a gente, primeiro de tudo, entender qual que é o seu prejuízo aí dentro, tá? Da sua pousada, beleza? Então, gente, o que eu quero trazer primeiro aqui para vocês é... Então, se a gente já entendeu a importância de saber qual que é o seu prejuízo, você vai ter que entender o que está errado na hora de você calcular o seu prejuízo. Primeiro, tá completamente errado você considerar que você tá perdendo agora como se você estivesse numa alta temporada. Então, vamos ser realistas e vamos entender que o que você está perdendo agora realmente tem a ver com o que você está perdendo numa baixa temporada. E numa baixa temporada, o que acontece na sua pousada? Você vende um valor, além de vender muitas vezes numa diária menor, você vende uma quantidade menor de diárias, tá? Muitas vezes na sua baixa temporada, você opera no prejuízo. A gente já falou disso aqui algumas vezes, eu já comentei que às vezes é normal você operar na baixa temporada no prejuízo, porque você tem que operar na alta com mais lucro para que isso segure a sua baixa temporada. Então, a gente já está trabalhando numa situação de menor prejuízo, tá? Então, dos males, o menos pior. Começa por aí. Outra coisa, o outro ponto é, você tá aí pensando somente nesse prejuízo altíssimo que você teve, não conseguindo fazer o cálculo, que tal você começar agora a pensar que esse prejuízo que você tá tendo agora, você vai conseguir reaver lá na frente. Então, numa possível retomada. E como que você vai fazer para planejar esse prejuízo que você está tendo agora? Como você vai conseguir reaver esse dinheiro com o tempo aí na sua pousada? E a resposta é com planejamento. Eu trouxe até uma lousinha hoje para a gente fazer o cálculo do prejuízo do lockdown e fazer uma ideia de como que vocês vão fazer para reaver esse prejuízo aí na sua pousada. A gente vai pensar numa pousada de 6 quartos. Tá? Então, vamos pensar, 6 quartos. Vamos pensar que a gente está falando de uma baixa temporada. Para mim, baixa temporada, geralmente a gente está falando de uma ocupação de 10 a 15%. Eu vou ser otimista nessa baixa temporada e vou falar que eu alugaria 20% em 3 meses, tá? Em março, em abril e em maio, tá? Então, eu teria 20% de ocupação em 3 meses aqui da pousada. Então, o que a gente vai, quantas diárias eu vou deixar de vender se eu tiver um lockdown de 3 meses, hein, gente? Ó, eu tô fazendo uma situação super atípica, tá bom? E já considerando um valor de ocupação maior do que o que seria aí, geralmente, numa baixa temporada. Então, a gente tem 20% de ocupação, vezes os 6 quartos, vezes 30 dias, que eu tô falando por mês, só que vezes 3 meses, porque eu tô falando de abril, maio e junho. Então, aqui é 0,2 vezes os 6 quartos, vezes 30 dias, vezes os 3 meses, tá? Essa conta aqui daria um total de 108 diárias. Lembrando que eu tô fazendo um exemplo para uma pousada de 6 quartos.
Então, uma pousada de 6 quartos que por algum acaso tenha que ficar fechada agora, nos 3 meses de baixa temporada, março, abril e maio, com uma ocupação prevista de 20%, que eu tô sendo muito otimista, tá tendo um prejuízo de 108 diárias, tá bom? Perdemos 108 diárias nessa temporada, tá bom? Nesse lockdown de 3 meses, supondo aqui que eu tô falando para vocês. Vamos supor que a diária de baixa temporada dessa pousada era de R$200. Então, 108 vezes os R$200, isso vai dar um prejuízo de faturamento de R$21.600, tá? Lembrando que um prejuízo de faturamento, ok, mas não foi que você perdeu R$21.000, porque aqui você ia gastar também, tá? Então, você ia ter um prejuízo aí de um lucro, tá? Você ia ter um prejuízo aí na faixa dos 15%, vamos colocar aí para um lucro de baixa. Tô jogando alto também aí, porque eu sei que muita gente opera com um lucro mais baixo ainda durante a baixa temporada, tá? Então, vamos pensar só no faturamento, tá? Então, eu vou pensar primeiro em recuperar o faturamento, não vou pensar em recuperar o lucro, não. Até porque na alta temporada vocês conseguem recuperar esse lucro de forma mais efetiva. Então, você deixou aí de faturar em 3 meses, tá? Na pousada de 6 quartos, R$21.600. E vamos supor, e agora? O que vai acontecer, hein, Nath? Como que eu vou reaver esse dinheiro? Ok, para ficar mais fácil, como a gente falou que eram 3 meses fechados, eu vou considerar 6 meses de recuperação, tá? Então, eu vou pegar 2 meses de o dobro de meses de recuperação para vocês entenderem aqui. Se eu tenho, vamos supor então, de junho até novembro, eu vou conseguir trabalhar de uma forma melhor aí na pousada. Então, eu vou conseguir reaver esse meu prejuízo em 6 meses. E como que eu vou planejar isso? Então, eu tenho aí 21.600 para serem recuperados em 6 meses, que eu estipulei o dobro aqui, tá? Então, 21.600 dividido por 6 meses, eu vou ter R$3.600 por mês a mais que vender, tá bom? Então, eu preciso vender R$3.600 por mês a mais nesses 6 meses que vem aí pela frente. Ok, Nath, como que eu vou fazer para entender o quanto que eu preciso vender mais? Ok, se eu preciso vender R$3.600 a mais, eu vou dividir pelo valor da minha diária. Eu vou considerar o mesmo valor da diária aqui, tá? Os R$200. Tem um monte de gente que fala que não dá, né? Não dá para aumentar o valor. Tudo bem, hoje eu deixo o valor da baixa temporada ali. Então, isso vai dar 18 diárias a mais. Ou 10% da ocupação a mais ali no mês, tá bom? Então, eu preciso, nesse cenário, para empatar, para conseguir recuperar o meu prejuízo desses 3 meses fechados, que eu tô supondo 3 meses, em 6 meses eu preciso vender 18 diárias a mais por dia. Parece muito, né? Então, parece muito, mas tem um jeito disso parecer menos. E eu vou te mostrar qual que é. Eu não preciso vender 3.600 por mês a mais. Se eu fizer uma diária de R$200, eu vou precisar vender 2 diárias. Só que se eu conseguir aumentar a minha diária média, assim como muitos alunos meus já conseguiram aumentar, é possível aumentar? Vamos supor que você vai conseguir aumentar aí 20% na diária média. Então, de 200 vai para 250. Quando você dividir os 3.600 por 250 e não por 200, você vai ter que vender mais ou menos 14, 15 diárias. Opa, diminuiu, né? Começou a ficar mais fácil, né, de chegar nesse número aqui. Então, você tem que aumentar o valor da sua diária média, ou seja, você tem que gerar mais valor para o seu hóspede para você conseguir vender para ele menos quantidade, tá certo?
E essa aqui, gente, é só uma ideia, tá? Você continua tendo que vender, né? Essas 14, 15 diárias aí a mais. E aí você deve estar se perguntando, como que eu vou fazer para vender essas 14, 15 diárias a mais, Nath? Aumentei o preço, agora eu vou vender menos. Pois é, aí que entra o pulo do gato. E eu vou trazer um exemplo real e concreto que está acontecendo agora com uma aluna minha que me deu esse depoimento logo antes de eu entrar aqui nessa live. Mudei isso aqui agora há pouco. A Luciana, que é uma outra aluna minha, não é a Luciana que tá sempre aqui comigo, é uma outra Luciana, uma Luciana dessa última turma, da turma que entrou agora em janeiro comigo. A Luciana, ela, com o conhecimento que ela adquiriu em anúncios, ela investiu R$40 em anúncios no Facebook. R$40. Esses R$40 em anúncios geraram para ela 23 consultas de hospedagem. E dessas 23 consultas, com as técnicas de oferta que ela aprendeu no DPR, ela fechou 15 reservas, em plena fase vermelha no estado de São Paulo. Ou seja, se você falar para mim que não tem como você vender 15 diárias a mais na sua pousada, lá na frente, quando voltar, meu irmão, vocês estão precisando fazer alguma coisa, estão precisando aprender a anunciar. Existem possibilidades. Então, muitos de vocês estão deixando de fazer as possibilidades acontecerem aí na sua pousada, justamente porque vocês ficam com esse pensamento que não dá, o prejuízo já foi, não tem como recuperar, já era, a gente vai ficar em lockdown até... Se você ficar 3 meses em lockdown, eu acabei de mostrar um exemplo prático aqui de uma pousada de 6 quartos que você tem como conseguir resolver isso. E isso, gente, se você quiser fazer esse exemplo para 4 quartos, para 3 quartos, para 10 quartos, vai dar a mesma coisa, porque eu tô falando em número de diárias absoluto ali, tá? Eu não falei nada de outras coisas, em número de diárias, então tem a ver com o tanto que você cobra a sua diária. Para você pode ser que seja menos diárias, pode ser que seja mais, mas existe uma possibilidade disso acontecer. Só que só existe essa possibilidade se você acordar, sair aí do mundo encantado, que as reservas caíam no seu colo, que era o que acontecia até 2019, já estamos em 2021. Então, se você não mudar as estratégias de como você vende as suas diárias, você vai continuar aí reclamando, como muitas pessoas estão reclamando. Enquanto outras estão aí aproveitando, para estar aqui comigo todo dia na live, inscrito no curso, vai fazer o curso e vai sair do curso cheio de informação para conseguir fazer coisas novas, tem gente que está reclamando que não tem como. Meu conselho é, deixa esse povo reclamar e vem você fazer que você vai ter resultado. E depois os outros vão te perguntar o que foi que você fez, tá? E para você, tá? Vocês que estão aí querendo falar, nossa, Nath, eu quero fazer isso. Como que eu vou fazer isso agora? Fica tranquilo aí que eu vou te passar um passo a passo para você fazer aí na sua pousada também. Agora, para você começar a calcular o prejuízo do lockdown aí na sua pousada e você traçar um plano, uma estratégia para conseguir recuperar isso na retomada. Então, só que antes eu quero dar um recado, tá, gente? Porque tem muita gente me perguntando do DPR, do meu curso online de gestão e marketing para pousadas. Hoje na live, hoje de manhã, teve gente. Todo dia eu tô recebendo direct perguntando. E eu já avisei que eu vou abrir mais uma turma no dia 29 de março, tá? Então, logo após o mini curso, a gente vai abrir essa turma. E quem quiser ter mais informações, essa semana eu vou começar a mandar mais informações no grupo da lista de espera, que é um grupo no WhatsApp. A gente tinha uma lista de espera no e-mail, não estava dando certo, eu não sei porquê, então eu migrei pro grupo de WhatsApp, tá? Então, a partir dessa semana, se você já tá lá, aguarda um pouquinho que você vai começar a receber as informações sobre o curso. E se você não tá lá ainda, me manda um direct depois dessa live ou comenta no IGTV que eu mando para você o link do curso, tá bom? E só para ficar claro, que tem muita gente me perguntando isso também, o DPR é para quem tem pousada e para quem não tem pousada ainda. Serve para todas as fases do pousadeiro. E eu vou explicar isso direitinho lá no grupo, tá bom? Mas agora vamos aí pro passo a passo de hoje. Pega o papel e caneta, que eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso que eu fiz aqui rapidinho, que eu fiz aqui um exemplo, um cálculo, mas independente do tamanho da sua pousada ou da sua casa de temporada ou de qualquer coisa ou tipo de hospedagem que você trabalhe, você tem como, sim, criar um plano para recuperar esse prejuízo que você teve aí no lockdown, beleza?
Então, pega aí o papel e caneta enquanto eu tomo a minha aguinha aqui, esperta. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo para você é você calcular o seu prejuízo com o lockdown em diferentes cenários. Eu fiz um cenário aqui com vocês, fiz um cenário super pessimista, tá? Como eu disse, seja otimista, mas se prepare sempre para o pior. Então, eu fiz um cenário super pessimista de 3 meses de lockdown, 3 meses você não vai estar podendo fechar. 3 meses você estaria perdendo aí 108 diárias, se você tivesse 6 quartos na sua pousada. Tô considerando isso um valor já lá na frente, foi justamente para criar metas agressivas, porque metas agressivas fazem você ir atrás, tá? De realizar elas. Então, calcula o prejuízo que a sua pousada teve com o lockdown agora, tá? Saindo dessa live aqui. Então, ela vai ficar gravada, você pode voltar para a live para entender melhor como que eu fiz os cálculos e tudo mais. Senão, você pode até me mandar um direct perguntando, eu vou estar ajudando vocês a entender realmente qual foi o prejuízo que vocês tiveram durante esse lockdown e, né, extrapolando aí para um cenário pior. E a partir desse prejuízo, passo 1, passo 2, você vai traçar um plano para agora. Então, o que você pode fazer agora? Você está em lockdown que não pode abrir? Então, você vai fazer um plano para isso. O que você vai fazer para tá vendendo lá na frente, para ter uma retomada mais simples, mais tranquila lá na frente. O que você pode fazer se você tá podendo abrir agora? Quais são as estratégias que você vai usar? Você vai fazer o home office? Você vai mostrar a questão do turismo de isolamento, que eu vou falar sobre isso amanhã, inclusive, na live. Então, gente, vocês têm material para se preparar, para vender mais, inclusive agora, se vocês estão podendo operar. Então, prepara um plano de ação para você fazer agora, para conseguir vender agora, se possível. Terceiro passo é você já traçar um plano de ação para retomada, igual eu fiz aqui. Então, olha, eu vou ficar 3 meses aqui, vou perder esse tanto de dinheiro, como que eu vou recuperar nos 6 meses depois dessa retomada, quando vai ter uma alta temporada de novo? De que maneira eu vou fazer isso? Eu vou fazer anúncios? Eu vou fazer pacotes? O que eu vou fazer para conseguir mais hóspedes nessa época depois para mim aí durante a retomada? Porque quando vier, gente, o legal disso, você já está preparado, você sabe o que fazer quando vier essa nova retomada, tá? Você está pronto. E foi essa a diferença de vários dos meus alunos, porque no passado eu peguei vários alunos no meio da pandemia. E a gente se preparou, todo mundo em conjunto, quando retomou, veio igual um foguete. Que para algumas pessoas acabou não dando certo, né? A demanda veio, mas nem todo mundo conseguiu se recuperar com essa demanda. E a ideia é você estar preparado para poder se recuperar lá na frente. E o quarto e último passo é você assistir o minicurso que vai vir, que vai estar no ar semana que vem, que a gente vai explicar para vocês como vocês podem fazer todas essas atitudes de conseguir vender mais na sua baixa temporada e se preparar para uma alta temporada, para uma retomada, fazendo também os seus anúncios. Lembrando que vai ter essa aula dentro das aulas, essa aula com o Ricardo, uma aula mesmo mostrando como que funciona lá dentro, o que vocês podem fazer. Gente, é incrível o resultado que um bom anúncio tende a ter. É muito melhor que você dar desconto no Genius da Booking para achar que tem mais reserva chegando para você, quando no final você tá pagando para esse pessoal ficar aí na sua pousada, não é mesmo? Então, gente, parece simples, tem gente que deve estar pensando, você falando aí parece simples, mas não é que eu tô querendo dizer que é simples não, tá? O processo é simples, o que é difícil é a constância. Então, não adianta você vir aqui e falar, olha, eu já fiz. Se você não vai, faz mesmo. Faz uma vez, tenta, pode ser que dê errado, você vai tentar de novo. Uma hora vai dar certo. A Luciana, a minha aluna, conseguiu logo de cara, porque ela tinha orientação para isso, né, gente? Com orientação você erra menos, essa que é a real. Por isso que eu sempre insisto que com orientação, toda orientação vale muito a pena. Então, vocês fazendo isso com constância, não tem como vocês não recuperarem o prejuízo que vocês tiverem agora. Muitas vezes recuperar até mais, porque as ações que você toma na baixa, elas ecoam na alta temporada, tá? Essa é a grande diferença das pousadas que pensam no longo prazo. Elas têm resultado porque elas estão sempre agindo, elas não esperam chegar lá para ir atrás do resultado.